Beleza. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Também agradecer ao pastor presidente, pastor Elifelete, que estou conhecendo aqui hoje à noite, juntamente com pastores que são presidentes, vice-presidentes, também o pastor que está lá na África, não é? Missionário, Deus abençoe. Os demais obreiros, quero louvar a Deus pela vida dessa igreja e trago lá da Minas Gerais, cidade de Patinga, no Brasil, a melhor terra do planeta. Tem patinguense aqui hoje à noite? Alguém de Patinga, de Minas Gerais? Tem Minas, tem mineiro aqui? Uai, não é? Estava brincando com o pastor lusitano, eu estou começando a aprender a falar português aqui de Portugal, pá. Deus abençoe os irmãos, é um prazer estarmos aqui. Quero dizer para a igreja que está aqui em Portugal, reflete muito para mim hoje à noite. Eu mudei para os Estados Unidos no ano de 2000, morei por quase 11 anos nos Estados Unidos, em Boston. E estar aqui hoje é uma palavra profética que Deus trouxe para nós no ano de 2006, há 11 anos atrás. Deus usou alguém para dizer que nós estaríamos atravessando mares. E naquela época, ainda novo, desde 2001 nós servimos a Deus no ministério. Já desde 2009 fomos separados a pastor. Fomos co-pastor em Boston por 6 anos. Pastorei uma igreja na cidade de Weymouth. E sendo co-pastor também da nossa sede por quase 1 ano. E regressamos ao Brasil. É a segunda igreja que estamos pastoreando lá em Patinga. Pastor presidente atual, pastor Júnior Calais, nosso pastor presidente. E é uma honra poder servir a Deus na igreja. Eu tenho aprendido, nesse pouco tempo que o Senhor tem nos concedido, que a melhor posição que nós temos na casa do Senhor é a posição de servo. Porque diante de Deus não vai aparecer ninguém com status. Todo mundo é servo. E às vezes o nosso coração dilata, às vezes a gente sorri. Uma coisa que nós temos aprendido é podermos chorar aos pés do Senhor, porque Ele conhece todas as coisas. Não é? E já há 11 anos, estávamos agora, há pouco tempo atrás, de repente isso aconteceu. Conhecemos o pastor lusitano, logo assim que ele chegou ao Brasil, nos tornamos amigos. E uma ligação, pastor, não, você vai vir cá para casa. E ele está me tratando igual o rei lá na casa dele, está uma benção. Eu fico assim, Jesus, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Abra comigo a sua Bíblia, a carta de Paulo, escrevendo em Filipenses, capítulo 2. Os irmãos podem permanecer sentados, estarei lendo, apenas acompanhe com os olhos. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso de número 1. Confesso que eu não sei pregar nem a metade do pastor lusitano que eu conheço, e acredito que os obreiros que aqui estão, mas eu sirvo esse Jesus também que é bênção, e eu sei que Ele vai nos ajudar aqui hoje à noite. Diz assim o texto sagrado: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus,
Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Somente até aqui, para meditarmos hoje à noite no tempo proposto. Eu fico maravilhado, irmãos, com esse texto que Paulo traz aqui em Filipenses, no capítulo 2. Ele vem trazendo um dos maiores resumos escatológicos aqui no Novo Testamento, pois ele traz algo que abarca tanto o passado quanto o presente. Nós vemos Paulo referendando sobre a pessoa de Cristo, dentro de um tratado harmônico, filosófico, simples, mas muito conciso. Quando a gente volta no verso 26 do capítulo de número 1, a gente vê Paulo dizendo aqui sobre o portar dignamente. Eu vejo dentro desse texto, parece-se Paulo abrindo uma sala com muitas pastas, com muitos folders, e então ele trazendo algumas advertências, alguns ensinamentos para a igreja que estava em Filipos. E eu não vou conseguir falar sobre todos eles aqui, talvez o nosso pastor, em uma oportunidade à frente, ele traga sobre isso aqui. Paulo ele vem falando de combates, falando sobre combater juntamente pela mesma fé do Evangelho, com o mesmo empenho, com o mesmo sentimento, com o mesmo desejo, não é? Com a mesma convicção, o mesmo caminho, observando onde que queremos chegar, onde vamos nos direcionar. E Paulo vem trazendo isso aqui. E então, a partir do verso 2, ele vem dizendo assim, olha, se há algum conforto em vós, completai também o meu gozo. Se existe alguma comunhão no Espírito, o que Paulo estava dizendo aqui é que todos aqueles que estavam em Filipos precisavam sentir a mesma coisa. Quando eu trago isso, irmãos, para uma aplicação mais próxima, nós que aceitamos a Cristo como Salvador, nós que um dia fomos alcançados pela graça do Senhor, quando eu vi a nossa irmã testemunhando aqui e essa alegria expressa no coração, isso faz parte da salvação, não é? Isso faz parte daquilo que o Espírito coloca em nós. E quando a gente começa a sentir esse gozo, essa alegria na alma, não é? De servir a Cristo, às vezes a gente encontra com a pessoa, irmão, paz do Senhor, como é que está, pastor? A paz do Senhor, eu estou bem. Há 3 semanas atrás, ou talvez um pouco mais, agora no final do ano, melhor dizendo, entre o Natal e o Ano Novo, eu estava na cidade de Capitão Andrade, cidadezinha pequena lá em Minas Gerais, 4.000 habitantes, meu sogro mora lá, e a gente foi passar o finalzinho do ano lá, e então parou o carro na porta da casa, era o irmão Iraci, crente, abençoado, que aceitou a Jesus talvez há uns 12 anos atrás apenas. Ele parou, me cumprimentou, e a gente começou a conversar, e não demorou 5 minutos, eu em pé na janela do carro, o irmão Iraci começou a citar um verso da palavra de Deus, e começou lágrimas a descer nos olhos. E quando ele começou a chorar de alegria, irmãos, o nosso coração dilata com isso. Que coisa boa quando a gente senta com um crente que fala palavras abençoadas. Que coisa boa quando a gente chega e existe uma comunhão no Espírito. Que coisa boa quando a gente senta perto de alguém e a nossa vida começa a ser edificada. O nosso coração começa a ser alegrado. Paulo está dizendo assim, olha, existe uma alegria tão grande na minha alma. Existe uma alegria tão grande no meu coração. Então complete também este gozo. Que a igreja seja completa, que a igreja seja repleta deste gozo e desta alegria na alma. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós olhamos, irmãos, em volta, quantas pessoas partindo a cada instante, morre dezenas de pessoas e parte em direção, muitos deles, à perdição. Quantos no dia de hoje não puderam ver o sol se esconder
Quantos não puderam ver o sol nascer? E se você está aqui hoje à noite, entenda, Jesus criou centenas e centenas de litros de oxigênio, sem você mexer um dedo, sem piscar um olho, para te dar o poder da vida aqui hoje à noite. Então adore, se você pode jogar sua mãozinha para cima, adore o Criador dos céus hoje à noite. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E então ele continua dentro do texto, no verso 3, dizendo: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, não é? Eu vejo Jesus sempre convidando a atenção. Eu vejo sempre o evangelho, parece que andando na contramão da filosofia, ou andando na contramão dos ensinos humanos, porque nós estamos crescendo em uma sociedade em que se diz: olha, tudo vem ao meu reino, ao teu reino nada. Nós estamos crescendo, pelo menos no Brasil, assim você liga a TV, as pessoas estão sempre dizendo: olha, você vai alcançar, olha, você tem que crescer, olha, o negócio, você está novo, você tem um futuro todo pela frente, mas as pessoas esquecem de olhar que a vida, eu costumo dizer que nós não nascemos, nós morremos, porque a partir do momento que nós começamos a respirar, é um dia, é um segundo a menos na nossa existência, porque ninguém vai ficar nesta terra para sempre, mas um momento muito em breve, nós, a igreja do Senhor, vamos ser arrancados daqui para poder estar com Cristo para todo sempre. Mas o mundo aí tem ensinado que você tem a vida toda pela frente. Olha, faça as coisas, seja feliz, o que importa é ser feliz, o que importa é fazer isso e ser assim, assado. E em prol disso, muitas das vezes o espírito de contenda, de vanglória, de vangloriar, de crescer, de soberba. Mas Paulo está trazendo aqui um ensinamento tão profundo. Olha, considere os outros superiores a si mesmo. Irmão, pensa que coisa maravilhosa. Eu quero intitular esta mensagem aqui hoje à noite como um exemplo de humildade. Um exemplo de humildade. Tema desta mensagem. Deus colocou isso aqui ao meu coração. Olha que coisa maravilhosa, se todos nós resolvêssemos levantar pela manhã e propor o nosso coração aqui: o que eu vou fazer para servir o meu irmão? O que eu vou fazer para servir o meu pastor? O que eu vou fazer para servir os meus líderes? O que eu vou fazer para servir aqueles que estão em autoridade acima de mim? O que eu vou fazer para servir aqueles que moram próximo a mim? O que eu vou fazer para me servir aqueles que estão lá na escola, na faculdade, no trabalho, na empresa que eu estou trabalhando? Sabe por quê, irmãos? Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Não importa o tempo, mas nós vamos colher. Aleluia! Tem uma semente chamada de bambu. Eu não sei se no Brasil existe essa semente. Eu sei que pelo lado da Ásia tem. Você sabia que a semente de bambu é a semente que demora vários anos para poder nascer? São muitos anos para nascer. Você planta e pode esquecer, são décadas e décadas para essa semente nascer. Mas uma coisa é certa, um dia ela vai nascer. Assim também, quando nós começamos a entender isso, não importa o tempo, meu irmão, sabe que aquele que tem poder para fazer a semente brotar, para fazer o fruto, ele crescer, ele florescer, ele está lá em cima, o nome dele é Jesus, independente da estação ou da circunstância aqui da terra, quando ele resolve colocar a mãozinha dele em cima, não tem ninguém que segura o agir dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Mas eu gostaria de entrar aqui já no verso de número 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu fui observar esse texto e comecei a entender aqui, meu Deus, que coisa profunda temos aqui. Eu queria compartilhar isso com os irmãos. Muitas das vezes a gente ouve falar de Jesus e nós lembramos, pastor Elifelete, do Jesus lá de Jerusalém, e até mesmo às vezes pintado com aqueles quadros que fazem lá no Brasil, não sei se em Portugal faz, Jesus loiro, alguém já viu esse quadro? Olhos verdes, né? Jesus todo bonitão, boa pinta, e aquele Jesus bonitão, e às vezes a gente esquece que ele era o carpinteiro lá de Nazaré.
que ele andava, quem sabe, com uma alparca nos pés, e não existia asfalto, como as lindas estradas aqui de Portugal, que dá inveja a gente que está lá no Brasil, não é? Jesus andava na poeira de Caná, de Jerusalém, na Galileia, em volta do Jordão. E, segundo aquilo que a Bíblia traz, nós nos apegamos a esses ensinamentos, a esses conceitos aqui, e às vezes nós esquecemos que esse Jesus, que nós conhecemos pela Sagrada Escritura, e que Paulo traz aqui de uma forma muito profunda, é o Jesus que um dia estava assentado à direita de Deus. O Jesus que um dia o apóstolo João, aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, e acredito eu que ouvia a batida do coração de Jesus, porque era um dos amigos pessoal, amigo íntimo de Jesus, que no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 1, quando ele é arrebatado ao céu, ele diz que houve uma grande voz, e quando ele olha, prostrado no chão, ele olha para trás para ver quem falava com ele. A Bíblia relata que tinha os pés reluzentes como latão, os seus cabelos brancos como a neve, vestido de um linho fino, e trazia na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É este Jesus que Apocalipse está dizendo, em que os anciãos de dias de contínuo dizem Santo, Santo, glória, o único digno de receber, e então eles arrancam a coroa da cabeça e lançam ao pé do altar. É este Jesus que os querubins e serafins 24 horas por dia estão dizendo Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. É este Jesus coroado, é este Jesus que diz que é aquele que ninguém desceu do céu, senão também aquele que para o céu um dia há de subir. É este Jesus que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui e dizendo que aniquilou-se e tomou a forma de servo. São João, o Evangelho de João está escrito assim, alguém traduz isso aí para mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Alguém sabe me explicar essa palavra de tal maneira, de tal? Não conseguimos. Certa feita os discípulos foram levados junto com Jesus ao Monte da Transfiguração, e então apareceram ali, e Pedro fica todo feliz com aquele negócio. Jesus, vamos fazer uma tenda aqui, a gente faz uma para Enoque, para Elias, a gente faz umas tendas aqui, a gente vai ficar com esse negócio aqui, está gostoso demais, porque existia uma glória naquele lugar. E então o escritor vem dizendo que as vestes eram tão brancas, que nem o sabão do lavandeiro podia clarear. Ele tenta colocar uma palavra para poder explicar em cima do texto, e ele não consegue, porque nós é fraco, irmão. Nosso português é limitado. O inglês é limitado para poder explicar, porque nós somos humanos. We can speak some languages in the world. Nós podemos falar algumas línguas aqui. Talvez tem pessoas que falam mais de 1, 2 ou 3 idiomas aqui, mas sabe qual que é o melhor idioma para a gente aprender? É aquele que vem lá de cima. Oh, aleluia. Tem crente batizado com o Espírito Santo aqui hoje à noite? Aleluia. Eu posso falar português, eu posso falar inglês, mas a língua melhor para a gente falar é aquela lá de cima, porque é só Jesus que conhece. Amém? E então, quando vem aqui explicando dentro do texto, a gente vê que é limitado. Aí a gente pega esse menino, bebê, esse bebê Deus, que está assentado em um trono de glória, de majestade. Me permita articular. Ele vai então, tira a sua capa de rei. Ele pega a sua coroa de rei. Ele tira a sua veste. A Bíblia diz que nem o céu e nem a terra pode conter o esplendor da sua glória. Aí ele resolve, em uma eternidade passada,
Quando é em Gênesis, no capítulo 3 e 15, vem dizendo que da semente da mulher nascerá um que pesará a cabeça da serpente. Eu vejo há centenas e centenas de anos, Deus já fazendo um tratado, e o apóstolo vem escrevendo em Efésios capítulo 3, dizendo que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Ou seja, antes que o mundo existisse, Deus já estava planejando sobre uma bênção a vir sobre a vida da igreja. E às vezes eu ouço alguns chavões por aí afora dizendo assim: olha, o melhor de Deus está para vir. Você já ouviu isso, pastor? Ô, irmão, fica na bênção aí, porque o melhor de Deus está para vir. Está nada, irmão, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus já veio, o perfeito de Deus já veio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não tem nada melhor para acontecer nesta terra a não ser a vinda de Jesus, que já aconteceu para nos resgatar da perdição, da morte, aonde nós estávamos vendidos no mercado de escravo, condenado à morte, mas Jesus apareceu e cravou lá na cruz do Calvário a cédula que era contrária a nós. Sabe por que ele cravou ela lá no Calvário? Porque quando o inimigo chega para acusar, Jesus fala assim: dá uma olhadinha para o Calvário. Eu não rasguei, eu não amassei ela. Está lá no Calvário, olha lá, eu já perdoei, eu já salvei, eu já libertei, eu já transformei, eu já mudei o caráter dele, eu já mudei a estrutura, ele já está produzindo fruto para a minha glória. Olha o brilho que há no rosto dele, olha o brilho que há no rosto dela, olha o que eu fiz, olha de onde que eu arranquei. Aleluia, quantos aqui já foram arrancados de uma vida difícil e hoje estão aqui na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus começa a se despir. E ele começa a se despir, e agora eu vejo Deus se colocando de pé e dizendo assim: ô Espírito Santo, vem cá. Eu tenho uma missão para você. Aí lá, na eternidade, muitos anos atrás, o Espírito Santo recebe uma palavra de ordem. E ele começa a descer. Ele começa a sobrevoar para cumprir uma palavra profética lá sobre Nazaré. E ele começa a olhar de um lado e de outro. Com pouco ele vê uma jovem virgem, abençoada, temente. E quando ele passa, ele olha, ali está a irmã Maria, é aquela ali. E então Jesus, ele nasce. Começa todo o processo de ser concebido. Eu estou falando de Jesus, Deus. Eu estou falando de Jesus, o Criador. Eu estou falando de Jesus que no livro de Provérbios, no capítulo 8, a sabedoria baila, a sabedoria dança e se alegra no momento em que está sendo colocado o fundamento da terra, onde Deus, Jesus e o Espírito Santo dão uma palavra de ordem. E a sabedoria, vendo tudo aquilo, começa a se alegrar. Então, em Provérbios, ela diz: olha, eu já preparei o banquete, eu já matei a todos os novilhos, vinde, alimentem de mim. Ela está feliz com tudo isso. É esse Jesus Deus, o nosso Deus, que às vezes nós olhamos e limitamos as circunstâncias. É Ele que vem. E agora a irmã Maria, aquela jovem pura, ela se acha grávida do Espírito Santo. E o período da gestação, pastores, começam a acontecer. Ou seja, Jesus toma a forma de servo. Alguém que participou da criação do universo. Alguém que no livro de Gênesis, no capítulo 1, quando Deus está dando ordem, e Ele está dizendo: olha, haja, haja, haja. Eu vejo neste momento da criação, pastor Lusitano, que o tecido cósmico, o tecido sideral, em que ele começa a ser formado, e alguém aqui que tem estudado ciências, ou tem estudado planetas, sabe quantos milhares e milhares de planetas que existem, são incontáveis. O Brasil tem a Via Láctea que corta o céu do Brasil, é uma Via Láctea com bilhões de estrelas. Agora existem bilhões de Via Lácteas. O Sol, até algum tempo atrás, era considerado a estrela de quinta grandeza, mas já saiu porque encontraram outras maiores.
O Sol é 1.300.000 vezes maior do que a Terra. E às vezes alguém aqui na Terra bate no peito dizendo e pensando que é alguma coisa. E às vezes limita Deus. Eu já vi crente colocando Deus no canto da parede, brigando com Deus e dizendo: Deus, se o Senhor não fizer, irmão, Deus não tem que fazer nada para o nosso capricho. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se você der glória, Ele é Deus. Se você não der glória, Ele é Deus. Se você adorar, Ele é Deus. Se você não adorar, Ele continuará sendo Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A irmã Maria acha grávida, o processo inicia. A bele, ou a barriga, começa a crescer. Os dias estão chegando para Jesus nascer. José, não é? Vai para o Egito, mas depois volta novamente para o censo. E aí chega numa manjedoura. E quando eu começo a pensar nesse momento, às vezes eu lembro dos meus filhos. Eu tenho um casal de filhos, Deiber Filho e a Mirelle, 12 e 9 anos consecutivos, ficaram no Brasil, desejosos de vir também, mas não puderam dessa vez. E eu lembro quando eles nasceram, a gente ia nas lojas, olhava os móveis, a gente quer esse, e ficava pesando uma coisa com a outra, aquelas cobertinhas mais macinhas, não é? Aquele berço bem preparado, porque é filho. Não é assim que as irmãs fazem hoje? Ou já fizeram um dia, quando os filhos vão nascer, querem procurar, chega ali, planeja, que é a melhor coisa. Mas quando eu olho para esse texto aqui, o nosso Jesus não teve um bercinho bonitinho, não teve uma caminha bonitinha, ninguém apareceu lá para adorar Ele, a não ser os anjos no céu, a não ser o espaço sideral repleto, dizendo: olha, glória no céu, os pais na terra entre os homens. Os anjos estão adorando, aleluia. E às vezes a Bíblia fala que até o pardal encontrou morada nos átrios do Senhor. O profeta escrevendo diz que o boi conhece a manjedoura do seu dono, mas às vezes o povo não conhece a Deus. Não é assim que a Bíblia diz? Ou seja, irmãos, no Salmos de número 19 está escrito que os céus e a terra manifestam a glória de Deus. O sol, ele anuncia as obras do Senhor com uma alegria tão grande que o salmista escreve que é como um noivo que sai do seu tálamo todo ataviado, todo bonitão, ao encontro da noiva, para encontrar com a noiva. Assim também é o sol, quando ele nasce de manhã, sem voz e sem palavra, ele está dizendo: Deus reina sobre a terra, Deus reina sobre a terra, Deus reina sobre a terra. Maria está agora para dar à luz. E aquela noite é uma noite fatídica para aquele casal. Preocupações. Maria e José ali, com o nascimento, encontram apenas um estábulo. Lá dentro do estábulo tinha vaca, tinha carneiro, provavelmente. Era o lugar que às vezes tirava o leite, não é? Lá provavelmente, quem sabe, tinha galinha também que botava ovos, não é verdade? Quem sabe era um lugar que guardava mantimentos, quem sabe lá dentro tinha farinha também. Quando a gente mistura esse negócio de leite com farinha e ovo, faz o quê? Faz pão, não é verdade? Jesus é o pão da vida. Amém? Ele é o pão da vida. E Jesus nasce, e eu acho lindo esse texto, porque quando Jesus nasce, obreiros, a primeira coisa que Jesus começa a fazer é dar um chorinho. Ué. Alguém que fala um idioma superior, que ninguém na terra conhece, nem no inferno. Agora ele se limita a falar um hebraico, um latim, não sei se Jesus... Novo Testamento, latim, não é? E Jesus nasce entre os judeus. E agora ele se limita, e eu vejo a irmã Maria pegando este bebê Jesus nos braços. E agora ela toda preocupada, ela pega Jesus nos braços e começa a balançar esses braços que foram criados por ele.
Dá para você entender o Criador fica menor do que a criatura? Dá para você entender aquele que formou o leite materno dentro da Maria, agora está carente deste leite materno? Você já parou para pensar nisso? Aquele que criou todas as coisas agora precisa do cuidado da irmã Maria para poder balançar, para poder cuidar. Era a noite, provavelmente era um período frio em Jerusalém, em Nazaré era um momento frio. E agora Jesus também precisa ficar coberto para não resfriar. Assim é a infância de Jesus. Foi um momento que Jesus passou por ele. A Bíblia diz que quando o tempo vai passando, Jesus começa a crescer em graça e em conhecimento, em estatura. O momento, ele subjugou todas as etapas da vida. Oh, irmão, sabe para que ele fez isso? Para deixar o exemplo para nós aqui hoje à noite, que a nossa vida toda tem um processo. Quando você começa a chorar, entenda que Jesus chorou. Quando você passa por aflições, entenda que Jesus passou por aflições. Quando o seu pensamento ou sentimento chora por alguma questão, a Bíblia diz também no livro de João, capítulo 11, no verso de número 35, que Jesus também, ele chorou. Os sentimentos de Jesus também, ele teve tristeza. Certa feita ele diz assim, ó: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os pintainhos, mas vocês não quiseram. Jesus ficava triste com aquilo. Sabe por quê? Para deixar o exemplo para nós. O momento que ele passou. Aleluia. Quantas pessoas, irmãos, lá no Brasil, Portugal não deve acontecer isso, empina o nariz para cima e fala: eu, sou eu, é eu daqui, é eu, é eu, é eu, é eu, é eu. Querem às vezes colocar uma projeção. Irmãos, a gente precisa saber quem nós somos. A gente precisa saber quem nós somos. A gente não precisa, às vezes, de ficar... Eu quero dizer algo aqui hoje à noite. Ora, o caminho para a vitória continua ainda sendo para baixo. A chegada em Canaã ainda precisa passar pelo deserto. Para poder receber as vitórias, tem muita gente que está querendo só olhar para cima, mas a vitória ainda continua vindo de baixo. Quando você dobra o seu joelhinho no chão, coloca a sua cabecinha lá, oh, aleluia, a Bíblia diz ainda assim, olha, coloca a tua boca no pó, porque quem sabe ainda há esperança. O lugar das maiores vitórias ainda continua de joelho, o lugar de receber as maiores bênçãos continua sendo de joelho ainda. Os momentos de receber as maiores vitórias na batalha ainda continua sendo de joelho, meu irmão, porque aqui nesta terra o segredo da vitória é também a partir daquilo que nós fazemos quando nós dobramos o joelho e reconhecemos a soberania do Senhor. Eu quero abrir um parágrafo, um parêntese, para expressar aqui uma ilustração. Eu ouvi há algum tempo atrás. Enquanto eu estava sentado ali naquela cadeira que o pastor anunciou que eu estaria trazendo a palavra, veio rapidamente ao meu coração esta palavra. Certa feita, um pastor no Brasil estava pastoreando uma igreja e os membros da igreja começaram a reclamar do pastor, dizendo: não, pastor, o senhor não sabe pregar, pastor, o senhor não sabe dar estudo, pastor. O senhor não sabe, pastor, que dificuldade ouvir o senhor aqui. E começaram aquele burburinho, o pastor começou a entristecer com aquilo. Entristecer, e com pouco ele falou: quer saber, de fato eu não sei mesmo, eu acho que eu estou no lugar errado. E o pastor terminou saindo e as coisas começaram a complicar para a vida dele. A família começou a ter problemas, e um dia ele, desesperado da vida, já entrando em depressão, ele então resolveu pegar algumas coisas na sacola e saiu, foi embora, pegou a estrada, foi embora, e andou não sei quantos dias, com pouco entrou numa região de fazendas, e ele foi entrando, já tinha passado vários meses nesse processo de dificuldade. E quando ele chegou, então, tinha uma porteirazinha, ele viu uma fazendazinha assim, já estava escurecendo, o sol já lá ia embora,
E ele disse, vou chegar ali para ver se tem alguma coisa, uma água para tomar, se alguém me atende, se deixa eu dormir num paiol desse aí. E então ele chegou ali e bateu. E quando bateu, veio uma criança lhe atender no alpendre da casa. E quando a criança chegou, pois não, boa tarde, seu pai está aí? Disse, não, o papai está aqui pertinho de casa, mas vem cá, entra aqui, moço, entra aqui. Mas seu pai, não, vou ali chamar ele agora, pode, entra aqui. Os irmãos conhecem alpendre aqui? É uma escada, né, que sobe de madeira, ela é alta na frente da casa. Ele entrou para o alpendre de madeira e sentou. E o menininho ficou olhando para o pastor. E disse, vai chamar o seu pai. O papai já deve estar quase chegando, porque está roçando um pasto aqui. Mas o senhor quer uma água? O senhor quer um café? Se você tiver uma água, eu tomo. O menino foi lá, um garoto de uns 6, 8 anos de idade, foi lá. E encheu e trouxe. Quando trouxe o café e a água, o menino falou assim, deixa eu falar uma coisa com o senhor. E o pastor já estava cabeludo, barbudo, as roupas, toda coisa, mal vestido, aquele semblante horrível. E quando o garoto olhou, só olhou, é o seguinte, aqui em casa a gente tem uma regra. Quando a gente vai tomar um café, a gente ora. Aí o pastor deu aquele tranque e falou assim, ok, então faz o seguinte, você pode orar. Aí a criança olhou, ok, e fechou o olhinho. E quando ela fechou o olhinho, ela começou a orar, Senhor, eu quero te agradecer por este café. Quero te agradecer pela vida do visitante que está aqui. E quando ele começou a orar, Deus usou aquele garoto em línguas estranhas naquele alpendre. E com 6, 8 aninhos, apontou o dedo na direção dele e começou assim, meu servo, quem é que tirou a minha bênção sobre a tua vida? Quem é que te chamou para a obra? Quem é que te separou para o ministério? O que você está fazendo? E aquele garoto falando em línguas estranhas e Deus usando ele em profecia, meteu o dedinho em direção àquele obreiro. Quem te chamou para a seara foi eu. Faz favor, pega a estrada de volta. Volta lá para o lugar que você estava. Porque quem te chamou, quem te nomeou foi eu. Oh, aleluia. Aquele pastor abaixou a cabeça, começou a chorar. Pegou a estrada de volta e voltou para o lugar que ele estava. É assim que Deus faz, irmãos. Aleluia. Tem muitas pessoas por aí que estão parando na caminhada da vida e Deus manda dizer hoje à noite, não é tempo de parar, é tempo de prosseguir. Quem te chamou para a obra, Ele é lá de cima e quando Ele chama, Ele garante, Ele protege, Ele dá o pão de cada dia. Ainda que muitas das vezes as críticas vêm, as dificuldades vêm, mas entenda que quem está no controle de todas as coisas é Deus. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus, Ele vai crescendo. Tem o seu ministério aqui na terra. Um ministério curto, porém profícuo. Nós vemos nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, aqui as parábolas em que Jesus ensina os seus discípulos e todos aqueles que ali estavam, quantos momentos de dificuldade. Jesus interpelou, Jesus entrou com a providência, Jesus entrou com a bênção. Quando eu olho para o texto de Mateus, parece que o capítulo número 20, eu vejo ali a mensagem que Jesus está trazendo sobre o pai de família que saiu pela manhã a contratar trabalhadores para a seara. E quando o pai de família ele sai pela manhã, às 6 horas da manhã, e que ele chega no mercado, se você pegar a tradução King James, você vai ver a palavra marketplace. Marketplace significa mercado. Eu acredito, não é dentro daquela ilustração que Jesus estava dizendo, em que existia um grande mercado, provavelmente no centro da cidade. E quando aquele trabalhador chega para assalariar trabalhadores para a seara, pela manhã ele contrata alguns, olha, vocês não querem ir trabalhar lá na minha seara? Então, ele aceitou trabalhar na seara. E então ele foi lá, mostrou o serviço, e daí a pouco ele volta de novo, ao meio-dia ele volta. E quando ele volta, ele vê mais trabalhadores que estavam ali, estavam, quem sabe, ansiosos ou ociosos, não é? Olhando uma coisa, olhando outra. E então ele chega, olha, vocês
não querem trabalhar na minha seara, eu vou pagar um salário. E então aqueles que ali estavam foram trabalhar na seara. Quando foi mais tarde, o pai de família voltou de novo e contratou novamente. Agora já era a hora 1/10, era às 17 horas da tarde. E quando ele chega ali, existia gente que estava parado no mercado, olhando. Quem sabe, né? Hoje eu já passei com o pastor lusitano no mercado ali, mas a gente não estava ocioso não, tá? A gente estava lá, mas pensando já aqui no culto à noite, não é? O trânsito não cooperou, nós terminamos chegando um pouquinho atrasado. Ele foi levar o Mineirinho para conhecer o shopping aqui. Onde é lá, pastor? Alcochete, isso, exato. E quem sabe, quando os irmãos vão no shopping, às vezes, não é verdade? Vê tanta coisa bonita lá, eita, e ali, irmãos, às vezes o tempo passa. E quando se acorda, as horas já foi. Mas mesmo assim, aquele pai chegou ali, e era 17 horas, contratou aquele homem. Jesus está contando isso para os seus discípulos. E então ele leva aquele homem também para trabalhar na vinha. E quando chega lá na vinha, aquele homem trabalhou, o sol já estava quase escondendo, né? O dia encerrou às 18 horas, então agora todos vão felizes para poder receber o seu saldo. E aí eu fico olhando dentro dessa passagem, os ensinamentos que Jesus vem trazendo em cima desse texto. Quando chega ali, Jesus chama o que chegou por último na seara, pastor, o que chegou às 17 horas. Aí Jesus, ou melhor, o pai de família chama. E aí quando chega ali, ele vai e pega o salário de um dia todo, irmãos, e paga aquele que trabalhou 1 hora. Aí o que tinha trabalhado o dia todo, deve ter dado uma cutucada no amigo do lado, se ele ganhou um dia, imagina nós. Esse patrão é gente fina demais. Imagina. Vem o segundo, 1 denário. Vem o outro, o pai pagou. E o último, então, começou a questionar, mas espera aqui, eu trabalhei o dia todo, eu peguei tanto sol nas costas, eu me quebrei de trabalhar lá, agora o senhor paga ele igual a mim, que negócio é esse? Aí o pai de família fala assim, espera aqui, porventura, é mal aos teus olhos eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Você entendeu o que é o princípio bíblico aqui em cima disso? Tem muita gente que às vezes pensa, porque está há 5, 10, 15, 20 anos, ele é melhor. Aí a gente começa a ver mais ou menos assim, a pessoa entra pelo corredor da igreja, aceita Jesus como Salvador, Jesus batiza ele com o Espírito Santo e com fogo, e às vezes a gente tem crente lá no Brasil com 30 anos de crente e Jesus não batiza ele. Às vezes alguém pensa que porque está há muito tempo, não, irmão, não é? É por isso que Eclesiastes vem dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus tempos e os maus dias, aos quais venha dizer, eu não tenho neles contentamento. O momento da seara é agora. Jesus conta com você, meu irmão, Jesus conta com você, minha irmã, Jesus conta com você para a obra dele. Aleluia, aleluia. E entenda que o salário, ele é fiel para poder pagar e não deixar ninguém em débito. Ainda que o nosso pastor aqui seja um excelente pastor, ele não vai conseguir lhe pagar a altura que Jesus pode pagar. Ainda que o senhor trabalhar lá na África, meu pastor, o povo da África, lá onde o senhor está fazendo missões, eles não terão condição de pagar o senhor a altura, mas entenda que Jesus, ele tem muito mais do que o senhor pensa. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O tempo passa e agora Jesus, ele enfrenta um momento difícil da sua vida, do seu ministério, que é um ápice, é aquele interregno de tempo em que ele desce e agora ele já está quase voltando para o céu.
Em uma bela madrugada, numa quinta-feira pela manhã, era inverno em Jerusalém, aproxima-se de Jesus soldados romanos para prendê-lo, guiado por Judas, um traidor, alguém que estava apenas com os olhos na bolsa, no dinheiro, apenas com os olhos voltados naquilo que era físico, humano, e totalmente, ainda que era discípulo de Jesus, mas estava desligado de Jesus. Guiado por Judas. E Jesus pergunta: a que vieste, meu amigo? E ele então com um beijo traz Jesus. Os irmãos conhecem o texto, eu preciso de acelerar. E agora Jesus passa por todo aquele processo. Depois o pastor vai pregar pela crucificação, né? Aquele momento da crucificação. E agora Jesus, sabe o que ele faz? Ele pega os seus discípulos e leva eles a Betânia. Leva os discípulos para Betânia. Irmãos, Betânia era uma cidade onde que Jesus tinha muitos amigos. Jesus criou muitas amizades em Betânia. E Jesus pega os seus discípulos e conduz eles até Betânia. E quando chega em Betânia, Betânia, irmãos, era o limite do natural para o sobrenatural. Betânia era o limite daquilo que era físico para o espiritual. Betânia era exatamente o muro onde que brecava os discípulos, porque quando eles deparam, se eles estão em Betânia, foi em Betânia que Jesus ele é assunto aos céus. Foi em Betânia que agora os discípulos se viram totalmente separados daqueles que eles colocavam a confiança, e que inclusive há semanas atrás, alguns dos discípulos desciam em direção a Emaús, totalmente escandalizados, totalmente sem esperança. Olha, a gente pensava que ele era o profeta, a gente pensava que ele era aquele que ia trazer solução. E os discípulos caminham com Jesus por 11 quilômetros de Jerusalém a Betânia, e Jesus prega um sermão de 11 quilômetros, e eu acredito que ninguém de nós aqui hoje à noite temos condição de pregar o sermão que Jesus pregou na estrada de Betânia, dentro de 11 quilômetros para aqueles discípulos. E eles estavam tão cegos, irmãos, que só no momento que Jesus orou é que o olho deles abriu. Quando o olho deles abriu, eles voltaram correndo para Jerusalém. E aí eles estavam agora, glória, felicidade. Quando Jesus entra na casa, as coisas mudam. Quando Jesus se manifesta na casa, as coisas mudam. Quando Jesus se revela na igreja, as coisas mudam. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Jesus sai na sua última noite antes de ser crucificado. Ele reúne com seus discípulos em um cenáculo. E agora ele traz um ensinamento que até hoje eu fico assim, meu Deus, que ensinamento difícil para a gente aprender ele. João capítulo 13. A Bíblia diz que Jesus sentou ali e convidou os discípulos, depois de terem ceado, ou melhor, eles ainda iam cear, e Jesus senta ali, pega uma bacia, coloca, está lá no texto, ele coloca um avental, ele amarra um avental, e agora eles começam a olhar para Jesus e falam assim: olha, eu vou lavar o pé de vocês. Aí um fica assim meio cabreiro com aquele negócio, como é que é? Eu vou lavar. Aí o Pedro, né, que é mais aquele irmão abençoado, Jesus, tu não vai me lavar o pé não, Senhor. De vez em quando tem alguns assim na igreja, né, pastor? Eles não querem que a gente lave o pé deles de jeito nenhum. Aí o Pedro falou assim: tu vai lavar meu pé não, Jesus. Aí Jesus falou assim: se eu não te lavar o pé, tu não tem parte comigo. Pedro era alguém assim meio que às vezes ele era meio eufórico, irmão. Uma hora ele era crente demais, outra hora... Você conhece alguém assim? Fala não, por favor, não fala. Uma hora é crente demais, ele chega e bota até o pastor, não é, pastor? Pastor, vamos fazer isso, uma campanha assim, a gente vai orar, vamos consagrar, e vamos que vamos. Daí uma semana, 2, irmão, o pastor fica lá e ele some. Ele quer marcar culto na madrugada, oração, o pastor vai com ele, pensa assim, opa, que coisa boa. Com pouco o pastor está sozinho lá dentro da igreja, e ele, ó, Pedro era mais ou menos assim. Questionaram o Pedro: tu conhece? Eu andava nele, nunca vi aquele homem. Você fala igual ele. Não, de jeito nenhum, não conheço. Nunca vi. E aqui nesse momento Pedro fala assim: não, tu não vai me lavar. Se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Sabe o que Jesus estava trazendo ali? Mais um ensinamento para os seus discípulos, não é? O ensinamento do lava-pé, irmão, do serviço. Um dos últimos ensinamentos de Jesus, o de servir. Para servir, irmão, tem que ser forte.
Para servir tem que ser forte. Para você levantar do seu lugar e ceder o seu lugar, é só forte que faz isso. Fraco não faz isso não. Para você passar a honra do trabalho que você fez para alguém, você tem que ser forte, meu irmão. Para você abrir espaço para alguém e entender, não, vai, faça. Você tem que ser forte para fazer isso, fraco não faz não. E Jesus está trazendo um exemplo de ensinamento. E aí ele vai e coloca aquela bandeja, aquela bacia grande, lá ele começa a lavar os pés dos discípulos. E Jesus está falando assim, olha, pela estrada que vocês andaram, o caminho que vocês seguiram, por onde vocês passaram, não pode contaminar este momento. Tem gente que às vezes fica todo contaminado lá fora, no mundão, e depois, às vezes, entra no santo do santo de qualquer maneira. Fica escondidinho no santo do santo de qualquer maneira. Eu acredito que Deus está falando aqui hoje à noite. Ele trouxe o mineiro lá do Brasil para poder trazer essa palavra aqui hoje à noite. Darabagan, darabachan, darabarras. Jesus estava dizendo, olha, esse momento agora que vai acontecer é tão sublime. Ô João, ô Pedro, Tiago, aqueles que vieram no caminho falando assim, Jesus, quando a gente chegar lá, quem vai sentar à direita e à esquerda? Jesus fala assim, olha, esse negócio acontece só aqui no mundo dos humanos. Lá no meu reino, aquele que quer ser maior, que sirva. Tem gente que só quer ser servido, irmão. O reino lá de cima é diferente. Tu quer ser grande, começa a servir. Quer ser grande, irmão? Abre o teu coração para Deus. Mas não espera do pastor te pagar, não, que ele não pode te pagar. Quem paga é lá em cima. Amém? Aleluia. Jesus é bom. E Jesus traz esse ensinamento ali para os seus discípulos, lava o pezinho deles. E agora eles ficam limpinhos. E aí Jesus fala assim, olha, não precisa ninguém ser maior do que o mestre. Basta ser igual ao mestre. Olha para a vida dos irmãos que está acima. Olha para a vida do seu pastor, ore por ele, siga o exemplo dele como servo do Senhor. Siga o exemplo daqueles que estão acima de você, que são fiéis a Deus. E sirva, irmão, se você tem condição de servir, sirva, porque a única parte que cabe a nós aqui na terra é a parte de servir. E Jesus deixou esse exemplo. Alguém rodeado de glória, alguém rodeado de esplendor, cercado, oh aleluia. Observe o que o salmista Davi escreve quando Jesus é morto e ele ressuscita e ele está para subir. O salmista escreve assim, oh portões eternos, aleluia, onde está o Rei da Glória? Oh moradas eternas, aleluia. Quando Cristo está subindo para estar, existe uma palavra de ordem lá no céu dizendo assim, olha, abra os portões eternos, porque o Rei da Glória está chegando, aleluia. E quando Jesus está adentrando ao portão celeste, ele começa a dizer assim, onde tem um arcanjo aqui, vem cá correndo, olha, tem alguém lá no planeta Terra, é o ladrão que foi crucificado comigo, eu prometi a ele hoje, lá embaixo, que ele estaria comigo no paraíso, ele já está quase prontinho, prepara a carruagem e vai buscar o meu amigo lá na terra, para ele estar comigo para todo sempre. Lembra dos dois ladrões lá na cruz? Um de um lado ou do outro? Enquanto um acusava, o outro dizia assim, rapaz, para de acusar, a gente está todo em pecado, a gente está todo errado. Mas olha para ele, ele não fez nada. E então ele faz uma pequenininha oração, dizendo assim, Senhor, com S maiúsculo. Ele reconhece que Jesus era Deus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia que Jesus era rei e que tinha um reino. E aí Jesus responde assim, pregado lá na cruz, né? Todo dilacerado o seu corpo, uma coroa de espinho por causa dos nossos pecados.
E ele olha para aquele ladrão. Irmão, aquele ladrão não teve prazo de ser discipulado. Aquele ladrão não teve prazo de batizar. Aquele ladrão, pela manhã, ele foi achado indigno de morar dentro de Jerusalém, mas à tarde ele foi achado o suficiente bom para morar no céu. Aquele ladrão de manhã, ele não podia habitar em Jerusalém por causa dos seus crimes e pecados, mas de tarde ele foi regenerado, transformado, mudado. Aleluia! Quando alguém chega perto de Jesus, irmão, algo acontece. Pastor, parece que não tem acontecido algumas coisas na minha vida, e não. Então, irmão, precisa aproximar mais de Cristo. Precisa chegar mais perto de Jesus. Porque aquele ladrão, quando aproxima e reconhece, você vai estar comigo hoje no paraíso. Aleluia. Quando Jesus leva os seus discípulos para Betânia, ele chega e eleva os olhos aos céus e fala assim, eu encerro aqui. Ele fala assim, Pai, agora glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo desde a fundação do mundo. Você pode adorar esse Deus hoje à noite. Aleluia, 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 aleluia. A Ele a honra, a Ele a glória. A Ele a honra, a Ele a glória. A Ele a honra, a Ele a glória. Aleluia, aleluia. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus. Ele é fiel. Ele é fiel. Verso 9 do capítulo 2 de Filipenses, Paulo escreve assim, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero ajudar você aqui hoje à noite citando um texto dos Salmos, em o salmista diz que o levantar da nossa mão, ó Deus, que seja como o sacrifício do meio-dia. Então, quando você for adorar a Jesus, irmão, na tua casa, não tenha desânimo de levantar as tuas mãos aos céus, de dobrar o teu joelho, de adorar o nome do Senhor Jesus. Isso não é loucura, isso não é fanatismo, não. Se você quer sacrificar aqui hoje à noite, levanta a tua mãozinha para o céu, adore este nome que é sobre todo nome. Volta para a tua casa hoje à noite entendendo que Jesus ele é fiel, que Jesus ele é Deus, que ele é soberano, que ele cuida da tua casa, que ele cuida dos teus, que ele cuida da tua vida, e que um dia muito em breve ele vai voltar para nos levar para onde quer que ele esteja. João 14 diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e ele está voltando, e ele breve vem. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero agradecer a oportunidade aqui nesta noite, pastor. Eu agradeço a igreja aqui nesta noite e peço aos irmãos que orem por nós. A próxima semana nós estaremos regressando na segunda-feira de madrugada e estaremos voltando ao Brasil. Deixamos uma igreja lá no Vila Ipanema, na cidade de Patinga, onde estamos pastoreando. Os irmãos ficaram lá orando por nós. Eu peço a essa igreja também que ore pelas nossas vidas em nome do Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado.